Sabe, queridos, sabe aquele dia assim que você sobe para ministrar e aí você nota que você precisa de caminhar no rio, né? Sabe, no rio, assim, que a coisa já está acontecendo, e aí você já sobe com aquele temor de não atrapalhar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, não é? Porque Deus, Ele está falando tão fortemente com nossos corações, desde o princípio, deste culto. Deus tem tocado nossas vidas, Deus tem iluminado os olhos do nosso coração, e eu entendo que o Senhor está nos chamando realmente para a intimidade. E hoje eu quero falar a respeito do propósito do cenáculo. Hoje de manhã nós estávamos aqui, a igreja repleta, como o pastor Anderson falou. Aí a Elô, do Léo, acho que uma mocinha passando por aqui à frente. Aí a Elô do Léo já convocou a moça, uma moça jovem. E aí daqui a pouco, quando eu bati o olho na moça, o Espírito Santo falou algumas coisas a respeito dela. Aí ela sentou ali onde a Marcela está, do lado da Aninha. E aí o louvor sendo entoado ao Senhor, e aquela moça se quebrantando, queridos. Disse algumas coisas para ela aqui de púlpito. Lembrou do dia do Guilherme. O Guilherme estava aqui num dia, Guilherme da Stephanie. Mesma coisa, não sei onde que ele está, mesma coisa aconteceu. No dia que o Guilherme veio aqui, você lembra, né, Gui? Guilherme caiu de paraquedas aqui, não é o presentão que você ganhou, irmão? Puxa vida, hein? Tá, a gente já está multiplicando, já, coisa boa, hein? Hã? Eu olhei para o Gui e falei, olha, né? Para ele e para o Gabriel, se eu não me engano. Satanás não quer matar vocês de forma literal, quer matar o propósito de vocês, e eles servem a casa. E hoje dessa mesma maneira, essa jovem, né, e depois ela veio aqui à frente, falou, eu conheço ao Senhor, mais distante eu estava, mas eu vejo o chamado de Deus novamente para a minha vida. Então, esse é o desafio, é não atrapalhar o Espírito Santo. Tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está movimentando e fazendo, nada nós podemos produzir de bom de nós, a não ser que seja pelo Espírito. Se não é obra humana, queridos, se não é obra humana. E no Espírito todas as coisas estão prontas. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus está te levantando. Deus já falou isso aqui nessa noite. Deus está nos levantando. E eu creio que a igreja de Cristo Jesus, ela vive debaixo de um governo do cabeça, o Senhor Jesus Cristo, e ela marcha triunfante. Nós somos a igreja da pós-modernidade, mas a igreja, ela teve um início, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós leremos o versículo 12 a 14, e leremos também no capítulo 2, versículo de número 1 ao 4. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Sua palavra é espírito e vida. E mais uma vez nós sabemos que seremos ministrados pela vida do Senhor em nós. Obrigado por isso. Versículo 12 diz assim, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento. Em outras versões vai dizer, ao cenáculo, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo de número 1. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, fala comigo, de repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Essa igreja, ela é o aio. Essa igreja que está testamentada aqui, que viveu a descida do Espírito Santo, ela é o fundamento daquilo que nós não podemos perder de vista. Então eu acredito que nós temos algumas chaves que nós podemos dizer são chaves proféticas, aonde nós entendemos o trilho que nós devemos andar como igreja hoje, 2024 anos depois de Cristo, para nós não nos perdermos, para nós continuarmos com a essência daquilo que um dia nasceu. Você perguntou já para si, qual foi o grande e maior evento que já houve na humanidade, ou sobre os olhos de nós seres humanos? Como Billy Graham disse, né? O maior evento não foi o homem chegar à lua, mas foi o próprio Deus se encarnar e vir à terra. O maior evento que aconteceu aos olhos da humanidade foi a ressurreição de Cristo, queridos. Não teve e não terá, a não ser a volta de Jesus Cristo, um evento diante dos olhos da humanidade tão surreal e extraordinário como a ressurreição de Cristo Jesus. Por conta da ressurreição de Cristo Jesus, o calendário da humanidade foi dividido, e antes de Cristo e depois de Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu acredito que de tempos que eu prego nessa igreja, são 7 anos aqui, eu acho que essa noite é uma noite assim que eu nunca subi como está hoje. É como se vocês quisessem arrancar a palavra do púlpito. Estão entendendo? É como se o céu está tão aberto que você não precisa nem fazer força, que o Espírito de Deus vai se movimentando, corações leves, inclinados ao Senhor. Que interessante, queridos. E aí esse evento, ele é tão importante, e nós temos como doutrina principal do cristianismo a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado isso no capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 12 em diante, diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso,
seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continueis a viver em vossos pecados. Então, o maior evento que teve em favor da humanidade, aos olhos da humanidade, foi a ressurreição de Cristo Jesus. O nosso Cristo, e é isso que tem que estar enraizado dentro do nosso coração. O Verbo se encarnou, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas Ele venceu a morte e Ele ressuscitou, querido. Ele vivo está, governando a sua igreja, por intermédio do seu Espírito Santo. E aqui nós temos observações importantíssimas, porque se tem algo que Jesus, Ele amava, e na verdade, o Evangelho segundo Lucas tem uma atestação de que foi o único momento que Jesus ficou ansioso por alguma coisa, e a atestação é que Ele esteve ansioso para ceiar com seus discípulos. Jesus, tanto antes de passar pela morte e depois também de ser ressuscitado pelo Pai, se tem um lugar que Ele sempre esteve e amava, era o cenáculo. E essa observação aqui ela é muito importante. Deixa o seu marca-texto aí em Atos dos Apóstolos, porque nós vamos voltar aí. Mas depois de ressurreto, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, último capítulo, capítulo 20, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Na verdade, o penúltimo capítulo. Nós estamos num contexto que está falando da ressurreição de Cristo. E no primeiro dia, e as primeiras movimentações de Jesus, após ser ressuscitado, Ele se movimenta em direção aos discípulos, e os discípulos estavam no cenáculo. Versículo 18 diz assim, do capítulo de número 20: E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor, e Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Agora volta lá em Atos dos Apóstolos, agora no capítulo de número 1, e nós leremos o versículo de número 1 a 5. Atos 1, versículo de número 1 a 5 diz assim: Em meu primeiro livro, caro Teófilo, lembrando que o médico Lucas, ou ex-médico Lucas, ele primeiro escreveu o seu evangelho, e ele está aqui dizendo acerca desse primeiro livro. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas
incontestáveis da sua ressurreição. Apareceu-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí vem a ascensão de Jesus, e eu vou ler de novo o versículo 12 e 13. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Eles voltaram para o lugar da onde Jesus os ensinava, e assim que chegaram, subiram ao aposento, a um cenáculo. Quando você vai estudar a história bíblica, esse lugar provavelmente era o lugar da mãe do evangelista Marcos. Era um aposento, segundo andar de alguma casa ampla, aonde os discípulos e os apóstolos, eles se hospedavam lá, eles dormiam lá, eles e suas esposas ficavam lá. E Jesus sempre apresentando, ensinando e trazendo diretivas específicas para os seus apóstolos e também para os seus discípulos. Você notou no texto que Jesus, ele ficou 40 dias, e aí vem a ascensão, e depois de mais 10 dias, completa-se 50 dias, e aí vem a descida do Espírito Santo. Então, como já foi falado aqui, nós vivemos domingo passado algo extraordinário da parte de Deus, até porque Jesus foi glorificado em tudo e nós vivemos a Páscoa. E que coisa maravilhosa que foi aqui, é um espetáculo digno realmente de louvor, de honra e de glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus, querido? Aplauda Jesus pela vida de cada ministro, de cada pessoa que se dedicou. Agora, nós vamos sair desse lugar da Páscoa e nós vamos então seguir para onde? Seguir exatamente para esse lugar de nós entendermos que necessitamos de sermos plenos, cheios do Espírito Santo. E aqui entra, querido, a marca do cenáculo, o propósito do cenáculo. A conclamação aqui para nós como igreja nesse tempo é para nós abrirmos os aposentos da nossa casa, os aposentos do nosso coração, para nós termos intimidade com o Senhor como nunca antes. Para nós como igreja, querido, nos devotarmos e mergulharmos diante do Senhor, com o fim de que, nesse tempo que o Senhor estará promovendo para nós, de 50 dias, nós busquemos esse revestimento de poder do alto. Às terças-feiras nós vamos começar a tratar aqui das noites de avivamento. Tudo porque entendemos o tempo, porque entendemos a agenda, porque entendemos o sopro do Espírito Santo, querido, para nós, como igreja, e as movimentações espirituais. Sabe o que eu discerno aqui, nessa noite? Eu discerno aqui, querido, o Espírito Santo de Deus, sabe assim, removendo fardos pesados, e o Espírito Santo de Deus te imergindo assim, num nível de bálsamo e de glória. Tá gostoso hoje aqui, irmãos, não tá pancadaria não, tá a bênção de Deus. Aí nós não podemos, né, querido, atrapalhar de jeito nenhum.
Dá até temor de falar, igreja. Se fala uma palavra errada, o Espírito Santo fica aqui, Espírito Santo. Até o cheiro de mirra tem, ó. Aguça tudo, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí uma marca que é claro para mim aqui, como propósito do cenáculo, aonde Jesus sempre estava ali com seus discípulos, é a oração unânime. É exatamente o que o texto diz, que todos estes perseveravam unânimes em oração. E o Espírito de Deus, vou falar baixinho, o Espírito de Deus está chamando a igreja para nós todos orarmos unanimemente. Escute, o Espírito de Deus não está monopolizado em um homem, no pastor da igreja. O Espírito de Deus foi dado a toda a igreja. É para a igreja mergulhar nesse lugar. Por mais que nós somos igreja, quem sabe da pós-modernidade, e às vezes os ensinos hoje tá tão embaralhado, mas oração existe, igreja. Sabia? É verdade, queridos. É algo espiritual, é algo poderoso da parte de Deus para nossas vidas. Então é para todos nós. Por quê? Tem uma atestação em Marcos 11:17 acerca dos ensinos de Jesus. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A convocação é para toda a igreja acender o incenso. Será que ainda hoje tem aquelas mulheres do coque? E tem marca no joelho, que se olhava assim, no joelho, você ficava até constrangido de olhar, porque as marquinhas de orar. Uma igreja que busca a Deus de forma unânime, em oração, é uma igreja que tem autoridade sobre o mundo espiritual, e é uma igreja que vai verdadeiramente impactar os seus dias. Escute, o trilho profético, a chave, o propósito do cenáculo, nós não podemos perder. Existem pegadas que o Senhor Jesus deixou desde o início da igreja, que pode passar 2000 anos, 3000 anos, não importa. Se a igreja de Cristo Jesus, ela quer ser, querido, realmente um instrumento dele sobre a face da terra de impacto, tem que andar nas pegadas que ele deixou. Tem que entender o propósito do cenáculo. Tem que entender que o revestimento e aquilo que vem de poder do alto sobre as nossas vidas é para nós como igreja. Então, sabia que teve um aviso aqui falando que vai ter uma vigília para toda a igreja? Nós deveríamos então olhar esse aviso como assim: uau, nós vamos ter oportunidade de buscar Deus juntos. Nós vamos ter a oportunidade de passar um tempo como igreja, juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque tudo começou dessa forma, querido. Quando 120 homens e mulheres, contando aqui, entenderam que precisavam de buscar a Deus de forma unânime. Até hoje,
O mundo está do lado do avesso por conta desse início aqui. Até hoje, querido, há um impacto do céu sobre a terra por conta desses dias aqui. Então é uma conclamação do Espírito. É uma conclamação para nós como igreja. E aí às vezes, né, queridos, nós paramos e pensamos assim: pastor, mas eu acendo o incenso, já acendi um dia, acendi 2 dias, acendi 3 dias, parece que não acontece nada, pastor. Tem alguns que ainda acreditam na mentira do diabo. Qual que é a mentira do diabo? Ele lança a seta assim, ó: quanto mais você busca Deus, mais assombração aparece, né? E tem gente que fala: nossa, comecei a buscar Deus, minha vida virou um pandemônio. Mas, espera aí, vamos lá, deixa eu conseguir assimilar essa fala. Então quer dizer assim que nós estamos num dualismo. Deus e o diabo têm a mesma patente. Porque quando nós falamos que nós começamos a buscar a presença de Deus e a se voltar a Deus, o negócio vira do avesso, mais maldição aparece. Nós estamos empoderando quem não é para ser empoderado. Não existe dualismo, querido. O diabo é criação, é criatura. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é, querido, Ele diz: eu sou. Agora, da maneira como o homem pensa em sua alma, assim Ele é. Então não existe esse dualismo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não está acontecendo nada, pastor. Então é porque nós somos chamados, como os apóstolos e os pais da igreja, a entender o segundo pilar das marcas e do propósito do cenáculo, que é a oração, querido, perseverante. Porque eles perseveravam unânimes em oração, todos estes perseveravam. E perseverança fala de constância, mesmo diante das circunstâncias. Nós somos chamados a pedir, a bater e a buscar, querido. O Senhor Jesus disse: se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai Celestial? Não vos dará o Espírito Santo de Deus? Então a oração, querido, ela deve ser também uma oração perseverante. Ela deve ter uma continuidade. Ela deve ter uma constância. Muitos filhos, muitas filhas hoje, às vezes, por conta de tantas circunstâncias, tantas demandas que esse mundo traz para nós, tanta pressão e tanta opressão, vivem demasiadamente preocupados, querem correr atrás de tantas coisas, mas a palavra de Deus diz que atrás das coisas quem corre são os pagãos. Os filhos não andam ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Então a oração perseverante, o que ela vai fazer, queridos, conosco? Ela vai nos equipar, ela vai nos preparar exatamente para nós estarmos equipados, preparados para receber a promessa, para receber aquilo que é de Deus para nossas vidas. Porque ela expressa fidelidade a Deus, ela enaltece a soberania do Senhor. Aí eu pergunto para você: já pensou mesmo, se Deus, Ele nos desse tudo que Ele mesmo colocou no nosso coração, de imediato para nós? Será que nós daríamos conta? Já parou para pensar nisso? Se Deus, Ele desse tudo o que você quer, tudo, despejasse para você, será que você daria conta?
Vou dar um exemplo simples. Como a perseverança, ela trabalha e ela nos prepara, queridos. Tem tantos casais casam, aí clamam, pedem os seus filhos. Aí quando o filho nasce, entra um desespero. Por quê? Porque deixam de confiar no Senhor, deixam de inclinar-se para a paz do Senhor que excede o entendimento. Pediu tanto filho, aí veio o filho, entra um desespero, entra um colapso, parece que tudo sai fora do lugar. Estou dando um exemplo simples de um filho. Porque os filhos são herança de quem? Quem é que dá filho? É o Senhor. Aí você já imaginou se Deus dá tudo? Porque quanto mais, querido, às vezes Deus ele te der mais confiabilidade, mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então a oração perseverante diante de tudo que a igreja tem para ser ministrada, equipada para ir além, como esses homens e essas mulheres aqui no primeiro século da igreja, eles necessitaram de perseverar, de se permitir ser equipados, preparados para a grande missão. Foram homens e mulheres que passaram por perseguição, homens e mulheres que tiveram que ter estrutura, queridos, estrutura, para eles prestarem um culto ao Senhor. Dá uma estudada. Às vezes eles andavam, dependendo, 50 quilômetros. Ei, aí a nossa estrutura, nós temos carro, temos Mercedes, temos ônibus, temos tudo. E como que está a nossa estrutura? Puxa, hoje não vou cultuar o meu Deus, não. Tem carro, toma banho quente, tem comida boa. Então nós estamos falando exatamente, querido, desse lugar, para nós entrarmos nesse terceiro ponto, que é um revestimento de poder. O Espírito Santo de Deus não veio porque você é forte. Ele veio porque você é fraco, porque eu sou fraco, porque nós somos fracos. Foi isso que Jesus disse: vocês receberão poder quando descer sobre vós o meu Espírito. E depois de nós termos então o entendimento de orarmos de forma unânime, de perseverarmos em oração, então nós temos que ser intencionais. O que nós precisamos de ser? O quê? Intencionais em orar, pedindo revestimento de poder, pedindo capacitação do Espírito Santo, e revestimento de poder para nós sermos tudo o que Deus quer que nós sejamos em nossos dias, no nosso tempo e para a nossa geração. É muito interessante que os discípulos, eles obedeceram a ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí hoje você pode se perguntar assim, ou falar: pastor, eu já tenho a Cristo, o Espírito Santo de Deus já está na minha vida, e eu já me movo aí no poder do Espírito Santo, porque Pentecoste ele já foi. O detalhe, querido, é que quando nós começamos a fazer teologia em cima somente de um texto isolado, e teologia não se faz em cima de um texto isolado, você tem que fazer teologia, querido, em cima do macro da Bíblia. Aí nós perdemos o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou testamentado para nós, como um imperativo.
em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixar-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Sabe o que o Espírito Santo de Deus tem para nós? Óleo fresco. O óleo de ontem já não vai servir muito para depois de amanhã. O óleo fica velho, querido. O óleo do ano passado já não serve mais para esse ano, igreja. É óleo fresco que o Senhor tem para nossas vidas. Foi bom demais o óleo que nós tínhamos, ótimo, beleza, trouxe para nós essência e bênçãos até aqui nós fomos para cima, mas é óleo fresco que nós vamos necessitar para as novas batalhas, para os novos desafios, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós daqui para frente. Então é óleo fresco que vai recair sobre as nossas vidas. Foi bom demais, querido. Que óleo gostoso, que vinho bom. Mas não se deita vinho novo em odres velhos, arrebenta. Se deita vinho novo em odres novos. E o óleo, querido, tem que ser fresco para os nossos dias, para esse tempo da nossa vida. É necessário o revestimento do poder do alto, querido. E esse é o propósito do cenáculo. Esse é o propósito do cenáculo. Eu posso perceber claramente, que tem um fervor dentro de você. Alguns o fogo está um pouquinho maior, mas eu enxergo hoje que tem uma fagulha dentro de todos. Tem uma fagulha. Nós estamos sendo introduzidos em uma ambientação de glória. Introduzidos. E aí nesse lugar, eu gostaria realmente que nessa noite nós rompêssemos com algumas coisas, debaixo dessa conclamação. Sabe, nós vamos ter que romper com o altar tecnológico na nossa casa. Quem sabe a televisão, ela está tomando o espaço do cenáculo, da intimidade com Deus nas nossas vidas. Hoje de manhã eu testemunhei a respeito disso. Eu tenho as mesmas demandas que cada um de vocês. Eu e a minha esposa temos pago um preço de oração, um preço de vigilância pela vida do Cael. Hoje de manhã a Maria estava aqui, terminou o louvor. Mãe é mãe, né? Eu vejo que geralmente eu coloco no modo avião, hoje eu não tinha colocado, chega uma mensagem para mim. O Cael está na sala pastoral com o celular dele. Eu olhei assim, eu já tinha pego o celular dele. Há tempos atrás eu falei aqui para a igreja que ele iria começar a vender brigadeiro. Tem alguns irmãos aí que prestaram um incentivo para ele hoje, estava todo feliz. Pegaram os brigadeiros dele lá. Ele está empreendendo, irmãos. Está trabalhando mesmo, sai vendendo lá pro pessoal lá no condomínio, se vira. E aí ele, tempo atrás, naqueles shorts, né? E é muito interessante, queridos. A mãe dele colocou um aplicativo agora que
é 1 hora que ele pode jogar. Deu 1 hora, trava o celular, não dá para fazer mais nada. Ele fica doido. Mas começamos a buscar Deus. E é interessante, ele não estava conseguindo empreender. Todas essas ações tomando conta da vida dele. Foi alinhar isso. O moço está trabalhando. Fomos aqui, eu fui levar ele para fazer o futebol. Ele disse: pai, eu tenho 60, pai. Vou fazer um pix para o senhor. Vou pagar a minha matrícula. Sabe, queridos, tudo isso é para a gente ter identificação. Era como Jesus ele falava, por meio de parábolas, por meio de exemplos, para haver identificação, para haver a aplicação da palavra. Porque eu sei que cada um de nós enfrentamos essas situações, para a gente saber, querido, que nós somos seres humanos, nós somos gente. E aí, dentro dessa conclamação, eu gostaria realmente, como igreja, de que nós preparássemos o nosso quarto de oração, queridos. É sério. De que toda a igreja se voltasse, querido, um tempo assim, sem igual ao Senhor. Sabe, preparasse o cenáculo, o lugar, a tenda do encontro. Uns têm um escritório, outros têm o quarto, outros têm a possibilidade de ter o quarto realmente de oração. É o sonho da minha esposa isso. Mas independentemente, queridos, na nossa casa, vamos preparar lá o cenáculo, vamos preparar essa ambientação, e vamos realmente trazer a presença do Senhor para nossas vidas. Vamos andar nas pegadas do propósito do cenáculo, da intimidade. Depois que Jesus ressuscitou, os primeiros movimentos dele não foi curar, não foi pregar, foi estar ali em intimidade com seus discípulos. Por favor, igreja, é nesse lugar que nós vamos ter revestimento de poder. É nesse lugar que nós vamos ser revestidos com o poder do alto. E tudo que eu estou ministrando aqui, segundo a palavra de Deus, é por amor, querido, à vida de cada um de vocês. É a palavra do Senhor. É realmente para que cada um de vocês vivam debaixo da paz do Senhor, que excede o entendimento, que guarda o coração de vocês e os sentimentos de vocês até a vinda de Cristo Jesus. Porque eu sei, querido, como que está aí esse sistema mundial. Eu sei como está avassalador. Eu sei como a alma das pessoas estão. Deixa eu te dar uma situação aqui simples, para vocês terem uma noção. Hoje de manhã, conversando com o irmão, antes, a questão dos cassinos e dos jogos, as pessoas tinham que ir então num bar, algum lugar, para jogar lá a questão de jogos, de maquininha, né? Agora não, agora está no Android. E o que tem acontecido, querido, nos nossos tempos? De forma avassaladora, Satanás e seus demônios, que vieram para matar, roubar e destruir. Depois pesquise. O índice de autoicídio aumentou absurdamente, querido, por conta de pessoas que estão presas nos jogos, no celular. Então olha o lugar que você está. Escute, você está num lugar de segurança. Sua família está num lugar de segurança. Olha o lugar que Deus ele promove para você. Olha o lugar, querido, que o Espírito Santo de Deus ele te dá para estar debaixo da palavra dele, vivendo debaixo da graça, do favor imerecido dele. Então eu quero te convidar a você ficar em pé, a realmente você nessa noite, com essa fome do Espírito,
Não dá nem para pedir para você abrir o coração está aberto. Mas dá para ver a fagulha aumentando, o fogo aumentando. Dá para ver. Eu enxergo uma igreja quebrantada nessa noite. Eu enxergo uma igreja que certamente o Espírito Santo de Deus vai encontrar vazão para trazer as lágrimas novamente aos olhos. Muitas pessoas aqui vão começar a regar os pés do Senhor com suas lágrimas. Muitas pessoas aqui vão começar a ter um chamado especial da parte do Senhor para uma intimidade. Vai seguir o trilho exemplar, querido. Eu vejo o Espírito Santo de Deus tocando profundamente o coração, tirando a dor, tirando a amargura, queridos. Vamos fazer do nosso coração o aposento para Ele. Vamos fazer desse lugar, vamos fazer da nossa casa, os nossos encontros, as nossas reuniões, um tempo de busca. Vamos seguir esses exemplos práticos, poderosos, dos apóstolos, dos pais da igreja, queridos. Espírito Santo vem. Amado Espírito Santo, nós não estamos aqui para falar de carros, de cavalos, estamos aqui para fazer menção do Teu nome. Nós reconhecemos a Tua presença, nós sabemos quando o Senhor está. Ninguém pode tocar como o Senhor toca. 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 Toca, Espírito Santo. Levanta neste lugar uma igreja fervorosa. Busque a presença. Não se canse de buscar a presença. Atraia a presença. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar seu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego,
quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou dando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu quero te dar a oportunidade para você buscar um pouco mais a presença. Eu quero te dar a oportunidade para você se render em oração. Te dar a oportunidade de você abrir o teu coração como um cenáculo, a você vislumbrar um lugar de intimidade, a você, como nós cantamos no início aqui, averiguar o seu primeiro amor. Deixar o Espírito Santo tocar, deixar o Espírito Santo de Deus ministrar profundamente, a brilhar, a limpar o seu primeiro amor. Amado Espírito Santo, acende o fogo. Toca-nos com a doce presença do Senhor. Encha-nos, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito. Vem sobre nós. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma
em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outros lugares, em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós fomos introduzidos, querido, neste lugar. Bendito é o teu nome, amado Deus. Por favor, faça assim com as suas mãos. O Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, 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 vem. Vem, Espírito, revestir a tua igreja. O poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo,
seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Uma semana de paz. Dá um abraço do irmão que está do seu lado. Deus te abençoe.